O senador Renan Calheiros abriu hoje sindicância para apurar o envolvimento do assessor dele em casos de espionagem de senadores que fazem oposição, mas não conseguiu acalmar os ânimos no Senado. 6 partidos exigem que ele renuncie à presidência do Congresso. O dia começou agitado, já do lado de fora do Senado, nas bancas de revistas. A correria foi para conseguir um exemplar da publicação que traz a ex-amante de Renan, Mônica Veloso, como veio ao mundo. Além da propaganda ostensiva, a banca do Congresso se preveniu e abasteceu o estoque com 3 vezes mais exemplares do que costuma vender da revista masculina. Na capa, a jornalista Mônica Veloso, pivô da primeira denúncia contra Renan Calheiros. O jornaleiro garante que a procura foi grande, mas com um detalhe: nenhum parlamentar apareceu para comprar a revista. Eles são pessoas públicas, então o que eles puderem evitar, eles vão evitar, né? Geralmente pede alguém, né? Alguém da confiança para comprar para eles, né? Um assessor, um amigo. Dentro do Senado, o clima esquentou. Um grupo de militantes do movimento Juventude Popular Socialista se vestiu de franciscanos e com sandálias de dedo fez um protesto pela ética na política. Um protesto pacífico contra essa esculhambação, esse balcão de negócio que virou o Congresso Nacional. Os manifestantes foram contidos pela polícia do Senado e levados ao subsolo do prédio. A sandália, seu símbolo, é exatamente a declaração do senador Wellington Salgado, esse que com certeza não aparecerá essa semana aqui porque está denunciado pelo Supremo, né, de que ele só precisava de um pazinho de chinela de dedo para poder votar as matérias no Congresso Nacional, que ele era o franciscano, era humilde, queria coisa pouca, né? Então nós viemos entregar a chinelinha de dedo para ver se o país não para. 2 senadores do PMDB, Pedro Simão e Jarbas Vasconcelos, foram à sala da polícia onde estavam os militantes e condenaram o que chamaram de truculência dos seguranças. Eu acho que esse é o quadro, esse é o clima que está dentro do Senado. Isso não é novidade, porque a semana passada uma moça foi ameaçada de prisão aqui porque estava com a blusa com o nome do presidente da casa. Nós estamos vivendo uma hora muito difícil. E se a gente não faz um esforço para resolver, a coisa fica pior. Que o Renan entenda que só tem uma solução. Ele sair. Se ele tivesse a grandeza de se licenciar, isso não estaria acontecendo. Tudo isso se tem um culpado, é o presidente do Senado. Um grupo de senadores de 6 partidos, incluindo a oposição, o PT e até o PMDB, se reuniu no começo da tarde e cobrou que Renan Calheiros deixe a presidência do Senado, depois da reportagem da revista Veja, segundo a qual um assessor de Renan teria comandado um esquema para espionar senadores contrários a ele. Se até o dia 2 de novembro os processos de cassação no Conselho de Ética não tiverem sido votados, nós estamos convocando a base do governo a parar completamente os trabalhos do Senado. Vários senadores foram à tribuna e deram um recado diretamente a Renan Calheiros no plenário. A essa altura, para mim, o fundamental não é sequer o fulcro, o fundo dos processos movidos contra Vossa Excelência. É a situação que se criou no Senado, que após tantas semanas do momento em que pela primeira vez, junto com outros colegas, eu próprio sugeri a Vossa Excelência o afastamento da presidência da Casa, muitas semanas, e o quadro político em torno de Vossa Excelência só se agravou. E nós vamos agora direto ao nosso estúdio em Brasília para a análise do jornalista Luiz Carlos Azedo, comentarista do Jornal da Gazeta. Boa noite, Azedo. Que dia! Protestos, discursos, crise no Senado e não apenas isso, né? A atenção toda não estava voltada apenas para o caso Renan Calheiros, mas essa correria, a curiosidade, não só dos senadores, de assessores, jornalistas, para a edição da revista Playboy com as fotos da ex-namorada do presidente da casa. De alguma forma, Renan Calheiros apresentava algum tipo de constrangimento por tudo isso hoje? Boa noite, Maria Lídia. O constrangimento foi enorme, né? Não só por causa da revista na banca em frente à chapelaria do Congresso, mas por causa da pressão dos senadores para que Renan se afaste do cargo. Falaram vários senadores, o senador Luiz Mercadante,
do PT, o José Agripino, líder do DEM, Arthur Vigílio, líder do PSDB, o Jefferson Pérez, do PDT, Renato Casagrande, do PSB, quer dizer, gente da base do governo, gente da oposição. Mas Renan não entregou os pontos. Ele ouviu tudo, rebateu, teve alguns momentos em que ele chegou a se irritar, como foi o caso de uma gravação apresentada pelo senador Demóstenes Torres, exatamente a conversa do Chiquinho Scorzi com um advogado lá de Goiânia, em que ele pretendia levantar informações sobre o senador Marconi Perillo e o próprio senador Demóstenes. Ele se irritou um pouco, mas ele não entregou os pontos, disse que recebeu um mandato, que vai exercer o mandato e que não se afasta do cargo. Então a situação continua se agravando. E os senadores querem que o Conselho de Ética, até o dia 2 de novembro, que é dia de finados, tome uma decisão com relação aos processos. Bom, mas Azedo, e o PT? O PT, que havia dado todo aquele apoio a Renan Calheiros, uma fala diferente de Aloysio Mercadante, o senador, que disse que prometia obter 10 votos contra Renan. Hoje, Deli Salvati diz que não é bem assim. Qual é a do PT agora? Olha, há 3 aspectos com relação à posição do PT. A primeira é a seguinte: há uma maioria de senadores que quer que Renan se afaste. O senador Aloysio Mercadante representa esse segmento. Na votação do processo em que Renan foi absolvido, ele iniciou essa conversa e o presidente do Senado disse: olha, depois da votação a gente conversa sobre isso, porque agora eu não posso aceitar essa proposta, senão eu vou me enfraquecer muito, posso até ser condenado. Agora, Mercadante está cobrando a fatura. Ele fez isso publicamente na sessão hoje e Renan se irritou. O segundo aspecto é a posição da líder da bancada, Ideli, que está ficando em minoria na bancada. Então, o que ela disse lá é o seguinte: todo mundo quer que ele se afaste, mas ele tem o poder de decidir ou não essa questão. Nós não podemos obrigá-lo a se afastar. Então, ficou numa posição meio em cima do muro. E tem a terceira questão, que é a força que vem lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, do presidente Lula. Renan Calheiros é o vértice de um sistema de alianças que dá sustentação ao governo no Congresso. O deslocamento dele, sem acordo com a derivação da bancada do PT para o campo da oposição nessa questão, se aliando à oposição nessa questão, pode provocar uma reação do grupo dele. Como a maioria governista é muito frágil, o governo pode acabar em minoria. E aí, o que o Renan fala é o seguinte: eles querem me tirar para tomar de assalto a presidência do Senado. Vão botar o Jarbas Vasconcelos no meu lugar. O presidente Lula se assusta com isso e aí apoia a manutenção de Renan. Pois é, Azedo, mas ele já falava isso faz tempo e quantos fatos aconteceram depois? Resta saber o que será necessário para que toda essa firmeza de Renan Calheiros se abale e ele entenda que o Senado precisa sair dessa crise. Obrigada e uma boa noite, Azedo.